Eu sei que é um tanto quanto cruel o aumento que houve, mas esse aumento é reflexo ainda que, infelizmente, nós tínhamos um colega que gastava muito e ele veio a falecer e ainda pegamos 6 meses desse reflexo. Nós não podia ter mandado, ó, se você não serve para nós e pronto, né? Eu acho que a gente fez muito com o nosso colega e ele não suportou e veio a falecer. E talvez esse reflexo ainda vai pegar mais ou menos mais uns 6 meses, o ano que vem, certo? Tomara nós, que ninguém fique doente, que é a ideia. Talvez a gente seja um dos mais velhos aqui, certo? Estou com 67 anos. Mas a gente não usa o plano tanto assim. O meu saldo, graças a Deus, é aquele que fica maior dentro do plano de saúde. Assim como que eu peguei o ano passado, outro que nós deixamos no nosso programa, no sindicato, foi o que teve mais saldo. Graças a Deus, a gente está sempre com saldo. Mas tem horas que a gente precisa para os outros. Eu acho que esse é o encostamento, um auxiliando o outro. Eu sei que não é uma coisa, o pagamento dele é caro, eu sei que é caro. Às vezes a gente não dá conta de pagar tudo. Eu não vou dizer que eu estou lá em cima ou estou lá embaixo, eu devo estar no meio da situação, e não estou nem para tanto nem para baixo, né? Mas a gente vai suportando, e é um caso, infelizmente, gente, é um mal necessário. Na hora que a gente precisa desse plano, o plano é que a gente acha que o que pagou valeu, né? Mas é cruel, concordo plenamente, é cruel, concordo que é desgastante, concordo que é caro demais, e o nosso colega Marconi vai falar a origem disso aí, certo? Diz que é a origem americana, ele vai explicar esse assunto, e depois o Marconi vai dar a palavra para vocês, nós vamos discutir e nós vamos decidir se devemos continuar ou não. Já fizemos pesquisa, eu fiz pesquisa, passar para outro plano, fica quase mesma coisa, talvez até um pouco pior, certo? Eu pensei, se eu passar para o outro, eu vou pagar um pouquinho menos, mas vai ter um pouquinho mais de tudo que eu vou, em caso de médico, em caso de consulta, em caso de exames, assim, sem pagar mais um pouquinho. Então, vou passar a palavra para o presidente da mesa, para que ele leia o edital e vamos começar a nossa reunião. Senhoras e senhores, boa noite. Quem não me conhece, eu sou Marcondes José Costa e adoro o sindicato aqui, viu? Por incrível que pareça, apesar da minha pouca presença nas reuniões. Quando eu estive viajando durante 2 ou 3 anos para Vitória e depois para o Nordeste também, eu continuei filiado ao sindicato, mesmo não estando por aqui. Esse é o único sindicato que eu participei em toda a minha vida. Muito bem, vamos à Assembleia. Eu vou ler para os senhores o edital de convocação. Edital de convocação, Assembleia Geral Extraordinária. O Sindicato dos Contabilistas no Estado de Goiás, pelo presente, convoca todos os associados em dia com o sindicato para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2012, às 18h30, em primeira convocação, e às 19h em segunda convocação, com qualquer número de presentes, no auditório do SCESGO. Cito a Rua 24, número 391, Centro, nesta capital, para deliberarem sobre as seguintes pautas. 1. Discussão, aprovação do reajuste e renovação do convênio do sindicato com a Unimed. Goiânia, 14 de dezembro de 2012, Everaldo Ribeiro da Cunha, presidente. Eu gostaria de ter um pequeno e rapidíssimo comentário sobre o plano de saúde, porque o nosso plano de saúde ele tem uma característica assim, diferente, talvez até das empresas que contratam esse tipo de serviço. É porque a maioria
das pessoas que integram o sindicato estão no plano de saúde são pessoas que, desculpa a maneira de falar, peço perdão somente às senhoras, mas são pessoas que têm um pouco mais de idade, né? Consequentemente, o custo é maior, segundo o que é praticado em mercado. Uma outra coisa, a gente infelizmente não pode esquecer que medicina no Brasil é mercado. No Japão é política de Estado, como nós sabemos, né? Então, o nosso modelo é o modelo da American Care, né? Que é uma inspiradora americana, um processo americano. Vocês todos acompanham o noticiário, sabem que a briga dos democratas com os republicanos lá tem plano de saúde no meio, porque eles querem plano de saúde para os pobres e os republicanos não querem, aquela coisa lá. De qualquer modo, o jornal Diário da Manhã da semana passada, eu até guardei este exemplar, esteve fazendo uma reportagem do tipo investigativa sobre custo de plano de saúde no Brasil. De 2002 a 2012, nós tivemos um aumento de inflação em torno de, parece que 136%, e os planos de saúde com 170%. Ou seja, eles sempre vão reajustar mais que a inflação e tal, e tal, e tal. Ou seja, a ideia é que, em 2030, aproximadamente, ou dentro de 25 a 30 anos, o trabalhador não vai conseguir mais pagar plano de saúde. Entretanto, nós sabemos também, os senhores sabem, as senhoras sabem, que nós estamos vivendo cada vez mais. Eu estive comentando com o Everaldo, que tem 67 anos, eu tenho 65, que nós, que vivemos a década de 50 e a década de 60 fortemente também, a gente se lembra que uma pessoa com uma idade dessa nossa aqui, naquela época, era um velhinho que ninguém se interessava. Hoje nós somos trabalhadores e continuamos produtivos. Isso também graças aos planos de saúde que nós temos e que nos ajuda a viver. Ou seja, tudo na humanidade tem dois lados. A moeda sempre tem dois lados, um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que nós estamos vivendo mais. O lado ruim é que isso custa cada vez mais caro. Mas faz parte da nossa vida e cada um tem que decidir por si, né, na hora da votação. Ok, era só isso que eu tinha que comentar, senhores e senhoras. E só para ajudar, aqueles que quiserem fazer algum questionamento, levanta o braço, que a gente vai anotar e a gente vai começar a assembleia, tá? Então, foi publicado aí, vai começar a assembleia. Fica com isso aí, pega isso. Boa noite a todos. Eu me interessei muito por esse plano e eu lutei desde o começo e entendi que o melhor para o nosso sindicato é ter um plano realmente. Só que eu entendo assim, fora da nossa alçada, existe outros pensamentos. E a Unimed, eu entendo que hoje ela não trata os associados de grupo igual nós de uma maneira justa. Então, eu falei com o Ronan que eu iria na Unimed fazer um orçamento lá, de fazer um plano direto com a Unimed. E eu estou com ele na mão, se interessar observar, para mim fazer direto com a Unimed. Então, se eu fizer direto com a Unimed, o que eu faço aqui no sindicato, eu vou ganhar por ano R$3.000. Então, assim, eu acho injusto, né? O que eles fazem. Então, até vou deixar com o Everaldo ali, ó, para apreciar. Está aqui, Everaldo. Aí, está aí. Tá aí. Você pode comparar aí, porque assim, é muito bom trabalhar em grupo e é bom que a gente seja respeitado, mas eu vou lá direto, faço mais barato que pelo sindicato. Então, eu não acho que é justo isso, correto? Ele está... O seu nome, desculpa. José, eu também sou José, tá? Marcondes José. José, é o seguinte, eu estive verificando realmente esse plano via internet, eu vi via internet, né? Ótimo. Então, por quê? Mais para efeito de comparação mesmo. Uma coisa que eu queria lembrar aos senhores,
que foi que me ajudou nos meus cálculos também, se eu quero ou não quero continuar com o plano, é quem está na faixa de tributação no imposto de renda de 27,5%, existe uma variação nisso aí, tá? Ou seja, eu fiz um cálculo, se eu estiver usando enfermaria ou se eu estiver usando apartamento, mexe na minha base lá do imposto de renda também, tá? Ou seja, o imposto de renda diminui se o plano for mais caro. Lógico, isso aí é aritmético, todo mundo sabe. Mas eu queria lembrar esse fato, porque foi isso que me ajudou a decidir sobre o plano, ou continua ou não, mas eu tive que fazer esses cálculos também. Bem, aqui está um valor de 594. Agora, José, este plano, ele prevê como é que fica o negócio da consulta e tudo mais, então. É igualzinho o nosso. Inclusive, quando vai ser reajustada a consulta? Eles falaram para você? Não, está anotado aí, ó, eu fiz igual do sindicato. Eu vi. Eu pago R$27 cada vez que eu for no médico. Vem cá, tá este plano que você viu, pela data que está aqui, é 25 de setembro de 2012. Eu fui lá hoje, setembro. Mas então eles imprimiram. Não, eu fui lá hoje. Então deve ter sido data do reajuste, né? Não, eu fui lá hoje. 25 de setembro de 2012. Então deve ser um problema qualquer dele lá. Eu fui lá hoje, na hora do almoço. Engraçado. Bom, tudo bem. Ok. A argumentação do pessoal da Unimed fala o seguinte, que existe um plano bem mais barato, só que ele tem coparticipação de exame, consulta, todo tipo de atendimento é 50% de coparticipação. Tem coparticipação nos exames, sabe? O plano que eu fiz no Unimed tinha coparticipação nos exames também. Talvez, eu não sei, mas no que eu consultei na internet, que estava lá, era 1.212 para mim e para Nazaré. Aqui está dando 1.112. Só R$27 de consulta. Só que não é só consulta. Esse plano aí com esse desconto é coparticipação em tudo que você for fazer. Você fala o nosso ou o dele? Aqui está 500. Aqui o valor, deixa eu ler para vocês, desculpa. R$594 no apartamento, 487 na enfermaria. Um outro detalhe, eles dizem assim, validada a proposta 25 de setembro de 2012, taxa de inscrição R$20. E, de fato, você foi lá hoje mesmo, Zé, com certeza. Eles não... Deixa eu ver se eles colocam aqui. Deixa eu ver se eles colocam aqui 24 horas, 30 dias, 180 dias, parto, tal, no caso, doença. Eles não dão mais detalhes, não. Ok. Olha, eu gostaria, porque nós fomos uma comissão formada pelo Eli, o nosso colega Ronan, o Joeli também participou, o Geral também participou dessa cola, e eles explicaram detalhadozinho que isso aqui é um valor com desconto, e esse desconto amanhã pode ser tirado, parece, não sei. Eu gostaria que o Eli detalhasse para nós, porque eu não fiz parte da comissão, e o Eli que fez parte detalhasse para nós. Boa noite, pessoal. O problema nosso é o seguinte, nós estamos aqui para nós decidir se carregamos a cruz ou se soltamos a cruz. Na realidade, o que o Zé Eustáquio colocou aqui, existe um plano familiar dentro da Unimed, que ele hoje está mais barato, mas porém, se você colocar como parâmetro, ele é o mesmo valor do nosso. Só que como você vai lá, você tem as opções. Se você tiver 2 vidas, você tem 10% de desconto. Se você tem 4 vidas, você tem 20% de desconto.
Se você tem acima de 4 vidas, você tem 30% de desconto. Só que a coparticipação deles, ela, inclusive, ela é menor. Ela é 30%, mas só que 30% em cima de todos os exames. Tem exame que você tem como coparticipação, o máximo é R$ 90. Então, se você optar por fazer o plano familiar, que você tenha mais de 4 vidas, você vai pegar um valor, como diz o Zé Eustáquio. Talvez, durante o ano, você vai ter um desconto aí de R$2.000 e poucos, certo? O Zé chegou em 3.000. Mas, de repente, ao findar o ano, dependendo do uso que você tiver, você vai ter uma coparticipação muito maior. Talvez os 2.000, os 3.000 que você está colocando, ele reduziria para praticamente nada, porque se você tiver que fazer uma tomografia, é R$ 90. Uma radiografia do estômago é R$ 90, certo? Isso aí foi, e eu inclusive tenho o prospecto disso aí. Agora, no parâmetro, o preço que ele joga para você é o mesmo valor, só que aí ele fala para você, como nós estamos em promoção, nós vamos dar esse desconto para você. Aí, então, aquele que tem acima de 4 vidas, aí vai pegar um desconto maior. Porém, ele tem que resguardar muito e ter um cuidado, porque os exames podem levá-lo a tomar a diferença, o desconto dele. Porque, inclusive, é até mais vantajoso, porque é 30% da coparticipação. E por ser 30% da coparticipação, um exame de 270, você vai pagar R$ 90. Que, segundo a Unimed, a coparticipação maior no exame é R$ 90, certo? Então, nós chegamos à conclusão seguinte, por isso que nós convocamos essa Assembleia, para ver o parecer de cada um, se nós continuamos ou não. Porque nós não quisemos dar a palavra final para a Unimed, porque nós tentamos de todos os meios uma maneira de suavizar melhor esse impacto, porque nós sabemos que é um impacto muito grande e que todos nós iríamos sentir, e como estamos sentindo, e estamos encontrando dúvida de reafirmar. Porque a Unimed alega o seguinte, que nós trabalhamos 3 anos deficitário. Aquilo que o presidente colocou. A gente não vai culpar ninguém, porque você paga o plano é para usar. Agora, se não fosse para usar, só que a Unimed trabalha com a sinistralidade de 75%. Se você paga R$ 100, você pode usar R$ 75. Então, se seu plano de saúde aqui é R$ 1.000, para você não dar prejuízo para a Unimed, você teria que usar 750. Entendeu? Então, como nós usamos 89% esse ano, quer dizer, dentro do montante que nós pagamos, seria um lucro até razoável para a Unimed. Só que ela não olhou esse aspecto da lucratividade. Ela olha o índice da planilha dela, que é 75% de sinistralidade. Então, essa sinistralidade acaba nos derrubando. E como os 3 anos anteriores, nós trabalhamos no vermelho, em virtude que vários companheiros nossos tiveram a infelicidade de ter uma enfermidade mais grave e foi obrigado a usar o plano não recusou, atenderam e manteve o tratamento deles. Fala, Zé. Quando eu fui lá fazer esse levantamento, aí a primeira coisa que eu falei é que eu era do sindicato, que eu tinha o cartão. Ela pegou o meu cartão, passou lá na máquina, falou, está aqui direitinho, seu plano está aqui. Eu falei, eu quero fazer o igualzinho ao do sindicato. Então, ela não falou de qual participação, de nada. Então, eu falei, eu quero fazer igualzinho. Ela falou, para ficar igualzinho até esses R$ 27, está anotado, até os R$ 27 você vai pagar quando for ao médico. Então, essa parte de coparticipação, de consulta, disso, não teve conversa nenhuma. E eu levei meu cartão, eu expliquei, falei, eu estou no sindicato, eu quero ir lá hoje, ou vou renovar com o sindicato, ou então eu quero ver pela Unimed. Aí me apresentou isso, ou seja, não falou em coparticipação, não falou em nada. Então, eu acho melhor o seguinte, eu vou voltar lá amanhã e vou falar eu vim aqui ontem, mostrei o cartãozinho, tudo direitinho, então eu vou voltar amanhã lá para me saber, porque se tiver coparticipação, é claro que eu não vou querer, certo? Pessoal, é o que nós falamos aqui, o que o Eli falou. Nós ainda estamos com aqueles retígios que a pessoa usava.
Então, o nosso lá ficou em 87. Eles querem 75. Ora, se nós abaixamos de 140 para 87, se Deus quiser, quando chegar no fim do ano, nós devemos estar em 65. Ao invés de, eu estou apostando nisso, ao invés de aumentar, então agora vocês querem 75, nós estamos 65 agora. Você não deve, aí nós vamos brigar, porque agora a gente não teve argumento para brigar em cima, certo, do aumento, porque ainda existiu o reflexo daquele anterior. Agora, gente, individualmente, cada um pode fazer o seu, cada um responsabiliza por seu. Não queremos que a gente pegue o grupo, porque aqueles mais novos, é claro que vão ganhar com isso, tanto faz entrar de lá como de cá, o valor, certo, é interessante. O problema maior está naqueles mais velhos, igual a minha pessoa, está mais velha, né? Então, suportamos ou não suportamos. Tem gente aqui, você, não, eu vou aceitar, no dia que eu não tiver jeito de pagar mais, Everaldo, usa o meu saldo que eu tenho lá, né? Como chama? Nós pagamos aqui um resquício. Não. Fundo. Um fundo. Usa meu fundo, eu não quero pagar mais, pronto. Então, você pode sair daqui e entrar no outro, aquele que você desejar. Agora, abaixar esse daqui, já de acordo com a comissão, não vai ter jeito mesmo, porque usamos 85, certo? Não tem jeito. Tá? Porque, inclusive, nós não fechamos com a consultora, nós exigimos a presença da chefe dela. Aí a chefe dela, inclusive, demorou a agendar conosco, o motivo que eles, tipo assim, eles deram um prazo curto para nós cumprirmos, dar uma resposta, e, ao mesmo tempo, demoraram demais nos atender no agendamento. Então, a chefe dela esteve conosco e tentamos de todas as formas, até falamos em cancelar o plano, para ver se ela sensibilizava. Ela, de maneira alguma, mostramos para ela esse plano que o Zé Eustáquio está com ele aqui, mostramos para ela que nós encontramos coisas melhores. Aí ela falou, olha, mas vai depender da negociação interna. Inclusive, ela pegou até o e-mail que eu tinha da proposta, levou, disse que ia discutir isso com a... Porque no caso, você foi na Unimed, né? Nós pegamos através de uma revenda Unimed. Uma revenda, corretor. E aí, correto, não, certinho. Agora, na realidade, está aqui, ó, e nós estamos aqui justamente para decidir. Se todos quiserem fazer igual o Zé Eustáquio, fazer o orçamento, e nós estamos justamente dependendo dessa confirmação ou negativa de cada um, porque é a resposta que nós vamos levar para a Unimed, certo? Então, mediante a maioria, ou então vamos ficar só com o pessoal que a Unimed aceita também a redução de vidas, nós vamos ficar só com o pessoal que querem ficarem, que acham que compensa ainda ficarem, ou então cancelamos totalmente, ou ficamos com todo mundo, ou vamos diminuir. Nós temos hoje, parece que 59 titulares. E no total 311 vidas. Certo? Nós já tivemos mais. Agora nós estamos aqui justamente para confirmar com vocês, para que nós possamos dar uma resposta junto à Unimed. Aí vai valer o cartãozinho e o presidente toma. Hoje. Ô, pessoal. Peraí, Zé. Outra coisa, pessoal. Outra coisa seríssima, certo? Eu acho injusto demais, porque o seguinte, qual é melhor para a Unimed? Receber de 59 pessoas aqui ou receber de um só, garantido? Colocamos isso. Pois é, Zé, eu sei que está errado. Eu sei que está errado, alguma coisa está errada, mas acontece que, infelizmente, nós temos ainda puxando esse passado nosso. Pode ser que o futuro seja bom e pode ser que seja ruim. Aí nós vamos decidir isso. Nós vamos apostar mais um ano ou vamos sair fora, ou o Zé vai fora, eu vou sair fora, e
fazer individual. Aí a decisão é nossa aqui agora. Eu particularmente, do jeito que correr para um lado, eu vou ter que correr junto, certo? Se vocês acabarem, eu vou ter que fazer individual. Se vocês quiserem, eu acompanho a maioria, certo? Junto com vocês, graças a Deus, porque eu tenho 5 vidas lá, e essa vida dá lucro para a Unimed. O Zé também dá lucro para a Unimed, certo? São 4 vidas, certo? Então, eu vou acompanhar vocês, porque a diferença não é tanta assim, certo? E eu tenho já experiência que a mulher deu AVC, foi muito bem tratada. Se não tivesse isso, eu acho que não tinha subsistido, certo? Infelizmente é isso. Eu vou por vocês. Eu estou no meio, não estou nem para cima nem para baixo, estou no meio aqui. O que vocês decidirem, eu vou acompanhar vocês. Mas é uma coisa, vão blefar? Vai melhorar? Não sei. Eu não posso prometer que vou morar. Mas se não tiver nenhuma pessoa como que estava, uma pessoa que estava doente, todos nós estamos sadios, para amanhã pode ficar doente, né? Todos nós estamos saindo daqui, é lucro. Então, pode ser que, quando chegar em novembro de 2013, nós temos uma satisfação de ter uma participação de 65%, aí nós vamos bater em cima disso. É viável para ele continuar conosco. E um grupo, eles não vão discutir com um grupo. Então, não vamos supor que o Zé fez. Amanhã ele falou, o seu desconto está cancelado. Se você quiser ficar aqui, bem. Se não quiser, amém. Então, a pessoa individual não tem o poder. Aí, infelizmente, o nosso caso foi que o grupo gastou mesmo. Então, o reflexo disso está sendo hoje ainda. 3 colocações. Primeiro, ele colocou com muita propriedade, só que, nas nossas negociações, ela falou que, como nós tínhamos argumentado que existia esse plano mais barato, que ele teve cuidado de pesquisar, ela argumentou que existia, porém, que ele tinha uma desvantagem, que seria a coparticipação, exame, consulta em tudo. Só que o Eustáquio está apresentando um aqui que é só de consulta, né? Porém, o que eu entendo que vale o que está escrito. O que está escrito aqui é que a validade da proposta é até 25 de setembro de 2012, né? O que está escrito aqui é setembro. Foi impresso dia 17, foi impresso hoje. Mas o documento que diz onde é que está o prazo de validade é setembro. Que vale o que está escrito, não é isso? Tá. Alguém aqui mais fez consulta? Pesquisou? Pesquisou? Ficou o mesmo resultado? Tá. Não. Ó. Certo. Tá, mas a data o plano vale até quando? Não, diga porque o dele aqui está setembro, né? Tá. Não, eu queria colocar o seguinte. Você pode aderir. Só um instante, deixa eu concluir. Só concluindo, que qual foi a nossa preocupação em não fechar o plano sem fazer essa assembleia aqui? Porque nós sabíamos que iria aparecer pessoas para dizer o que o Eustáquio acabou de falar. Vocês poderiam fazer melhor pela gente. Nós passamos praticamente 2 meses brigando com a Unimed. O que nós íamos fazer? Botar o revólver na cabeça da mulher e mandar ela baixar? Então, nós... Não, a data que eu vi, a data está aqui, a data que foi... Não, onde é que está escrito aqui prazo de validade? Não, a data aqui está segunda-feira, 17 de dezembro. Prazo de validade da proposta, 25 de setembro. Tá? Então, eu estou querendo ressaltar o seguinte, que nós tentamos de todas as maneiras, e trouxemos para cá justamente para vocês decidirem. Agora, não para dizer que a diretoria não está tentando fazer nada por vocês. Nós estamos tentando. Porque eu entendo o seguinte, nós estamos aqui para proporcionar para vocês benefício. Se esse plano está sendo um malefício, a Assembleia é soberana para isso, para dizer, vamos acabar. Certo? É vocês que decidem. Nós tentamos de toda maneira. Agora, obrigar a Unimed a baixar o percentual de negociação dela, nós não temos esse poder. Né? Eles mandaram uma vendedora aqui, nós tentamos agendar de tudo que é jeito com a chefa, foi preciso a gente usar até da ignorância para brigar com ele lá, para trazer a chefa aqui, que eles não estão fazendo questão de renovar esse plano, não. Né? Agora, o que é que nós podemos fazer? A diretoria tentou de tudo que é jeito. Em certas situações, se realmente for só com 50% de consulta, infelizmente, o que é que nós temos que aceitar? É que o de lá de fora está melhor do que o daqui. Agora, qual é a minha proposta? Se for na mesma característica nossa, não tem sentido se renovar aqui, como você falou, que
Tem uma Só um economia de quase instante 3 mil. sobre esse Agora, negócio qual é a do minha valor. proposta? Se for para votar para excluir o plano, a gente poderia, tudo bem, condicionar a Assembleia de que excluiria o plano, na condição de que a gente iria dar a posição para a Unimed, olha, excluiu. Agora, vocês têm alguma outra contraproposta? Se eles apresentarem outra contraproposta que for mais satisfatória do que essa do Zé Eustáquio, aí vocês dão o parecer para a diretoria renovar. Ou então acaba, porque Só um minutinho. é matemática. Só um minuto. Tem duas pessoas aqui querendo falar. Ele lá primeiro, por favor, que ele levantou a mão. Colegas, aproveitando um gancho aqui, eu sou usuário da UAB. Ô, Renan, foi ele lá que pediu. Dá para você seguir a ordem, por gentileza? Boa noite. Eu só queria saber se se é transparente para a gente essa conta da Unimed. Como que a gente fica sabendo se a gente está melhorando ou não esse índice da lucratividade deles? Como que é feito isso? Nós temos condição de checar isso? Como que é feito? Só queria saber isso. Para chegar lá, assim, não, em novembro do ano que vem, e falar assim, não, vocês continuam aqui dando prejuízo para a gente, em vez de 85, agora é 90. Como a gente checa isso? Olha, eles apresentam para a gente umas planilhas com os custos individual de cada associado, né? Infelizmente, nós tivemos colegas com doenças gravíssimas, né, que realmente confessaram que estavam fazendo tratamento caríssimo. Agora, para se fazer com detalhe, aí seria uma auditoria, né? A gente ter que tentar acessar o que se gastou, que tipo de exame foi, aí já... Né? No contrato não prevê essa possibilidade? Oi? 6 meses a Unimed manda para nós com a quantidade que ela recebeu de nós e que ela gastou conosco. Então você faz o parâmetro. Você faz o parâmetro da receita com a despesa. Hoje nós gastamos, a Unimed gastou conosco 89%. E, quer dizer, então ela teve um superávit de 11%, certo? Só que nos anos anteriores, e se você quiser ver, está à disposição esse relatório para que o usuário que quiser, o associado que quiser, tenha acesso, viu? Tá? Então, esse relatório é apresentado de 6 em 6 meses e nós também, dentro do nosso balanço aí, tem a demonstração da receita e da despesa, certo? O quanto nós pagamos para a Unimed. Nós não temos quanto ela gastou conosco, mas nós temos quanto nós pagamos para ela. Tá? Boa noite, colegas. Só 2 perguntinhas, e bem rápido. Essa negociação com a Unimed está há 60 dias, o Fabiano, que você disse? Tem 60 dias que estão negociando? E agora que a gente ficou sabendo, assim? Oi? Não. A negociação? Não é 60 dias. Quanto mais ou menos mais de ali? 60 dias? É só perguntas básicas, porque quando eu Só para recebi... sair aqui. É o seguinte, porque nós sabemos que todo dezembro tem renovação Certo. do plano. Todo dezembro. Então, nós começamos a negociar no início de dezembro. Início de dezembro. No início de dezembro, fim de novembro, certo? Porque esse mês nós já temos que pagar com aumento. Mesmo que nós vamos desligar esse mês de dezembro, nós temos que pagar dia 25 eu recebi agora. a ligação lá no escritório, É. aí quando a moça me falou, ela disse, olha, vai ter reajuste, é instantâneo, não tem jeito. Então, são alguns parâmetros que a gente fica com dúvida. Então, Correto. eu estou perguntando, por exemplo, 60 dias, então é menos de 60 dias que estão em negociação. Isso não Porque, veja bem, o indexador sai no fim de novembro. Então, a Unimed repassa esse indexador para nós. Aí nós estamos brigando com eles em cima desse indexador. Tá. Que foi reduzido. Tá. Inclusive, a margem de remarcação de reajuste aqui seria maior. Tá. Então, eu só queria fazer um pedido para a diretoria, que quando o pessoal ligasse para a gente, desse as informações também, não assim, reativo, preditiva. Por exemplo, ligar antes, bem mais com o tempo, porque eu recebi a ligação, foi nessa semana, essa foi mais ou menos terça-feira, sexta-feira,
sexta ou quinta-feira, então é muito em cima da hora. Não estou dizendo pelos valores, mas pelos os dados. Se nós estivéssemos preventivamente já estudando isso, talvez o impacto não seria tão imediato igual foi, sem a gente pensar. Então, as únicas perguntas que eu estou perguntando é essa de 60 dias. E se alguém quiser, por exemplo, no meu caso, que eu tenho Unimed, quiser desistir, mesmo aprovado, posso fazer isso? Pode. Ô, Leonardo, olha só, Leonardo. Uhum. Olha o que ele falou. Se tivesse falado antes, falar do quê, Leonardo? Se não tinha negociado nada, a diretoria foi formada uma comissão para negociar. Aí o que eu faço? Aí, depois da diretoria negociou, eu falei, eu vou tomar uma posição. Eu vou ligar para todos os pessoal, que a situação nossa é essa, em última instância, certo? Porque se fosse uma coisa aceitável, certo? Eu não estaria hoje conversando com vocês. Nós decidíamos isso e acabou, certo? Mas acontece que... Não, só estou dizendo o prazo, por exemplo, não, o básico dos negócios, vamos dizer assim, não é em dezembro, seria 2 meses atrás, há 3 meses atrás com esse pessoal, pegasse outros planos de saúde, tivesse uma planilha, falar, olha... Eu tenho outro cenário. Eu sei que é injusto o que está falando, mas às vezes o Leonardo fica falando como se a diretoria devia tomar uma posição, ligar para todo mundo, olha, vai aumentar. Vai aumentar quando? Eu não sei. E o que você está ligando para mim? Olha só. Não é previsto no contrato, a pessoa ia falar isso para mim. O que você está ligando para mim? Você decide primeiro, depois você liga para mim. A situação seria a mesma, Leonardo. Então, olha, a comissão foi feita, eles fizeram de tudo. Brigaram para vocês, brigou para mim também, certo? Eu acho injustíssimo isso aí, certo? Mas esse caso que eu estou chamando vocês aqui é o último cartucho que eu estou fazendo, certo? Peraí. O que foi? Não, tranquilo, falou Marconi, pode continuar. Tá. É o último cartucho que eu estou fazendo, certo? Porque eu acho, inclusive, que eles colocaram, a comissão colocou, poxa vida, eu vou trocar, como a Unimed troca 4 vidas por 400 vidas, qual é melhor? Eles recebem 400 vidas uma paulada só. Colocaram tudo isso, certo? Mas eu estou falando, olha bem, estou batendo vocês. Isso foi reflexo do nosso passado. Infelizmente, nós temos um passado. Quem sabe isso agora vai melhorar, certo? Então, o que eu estou falando, eu vou com vocês. Se vocês decidirem, eu vou junto com vocês. Oi. Leonardo, na realidade, o presidente ficou um tanto quanto nervoso, porque, na realidade, nós estamos aqui nessa Assembleia justamente porque aquilo que eu falei inicialmente, nós tentamos entregar o plano para ela. Mas dessa forma não tem condições. A argumentação deles, fortíssima, é o nosso passado, infelizmente. Então, como diz, é pegar ou largar, certo? Ela deixou a situação mais ou menos dessa forma. Não, deixa eu te falar. É porque é o seguinte: o pagamento que é repassado para o sindicato tem o controle disso. E é repassado para a Unimed. Nós somos simplesmente o intermediador. O valor que nós recebemos dos associados, nós repassamos para a Unimed. Esse nós temos o controle exato na nossa contabilidade. Agora, a planilha de custo dele, o gasto que ele tem com cada um de nós, infelizmente, aí nós não temos acesso, entendeu? Aí você teria que pedir uma auditoria junto à Unimed, a cada associado, para saber se realmente ele esteve no hospital, se ele realizou aquela consulta, entendeu? Porque a única forma, porque a Unimed, tipo lá, faz assim, Leonardo, teve X de gasto e X de pagamento, negativo ou positivo, certo? Então, tem os positivos, tem os negativos. Então, essa foi a condição. Então, ela deixou numa situação seguinte, por isso que nós convocamos essa Assembleia para decidir se largamos ou se continuamos. Porque nós não poderíamos falar assim, acabou o plano de saúde por livre decisão nossa.
Então, nós achamos melhor ter o apoio de todos ou o desligamento de todos, certo? Colegas, eu peço desculpa por ter interrompido ali, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para responder ao Leonardo. A nossa representante lá no Unimed é a Camila, e a Aline é a vendedora. Nós tivemos de usar, inclusive, de palavras fortes com a Aline, dizendo a ela que ela estaria preterindo os associados em não nos atender. Só a vendedora que queria estar aqui no sindicato. Eu estive na Unimed, o pessoal me falou: precisamos de falar com a coordenadora, com a responsável pelo plano, que os senhores estão nos preterindo. Mas nós não temos como recebê-los aqui, não temos espaço. Então, os senhores vão no nosso sindicato. E eles estiveram aqui no sindicato. Eu trouxe para ela, como usuário, por exemplo, da OAB, eu disse para ela: desde 88 eu estou no OAB. Eu, 60 anos, estou pagando R$500. Perguntei por que tem essa diferença. Ela disse: olha, o problema, a OAB tem 12 mil vidas. Vocês têm 300 vidas. Então, o que ocorre, senhores, não sei se está acontecendo com o plano do sindicato. O plano talvez tenha usuário que está usando sem necessidade de consultas e exames, talvez muito rotineiramente, e isso nós lá da OAB somos policiados para não proceder desta maneira. O que pegou, conforme ele já colocou, toda a mesa já colocou, é a sinistralidade que está alta. Talvez nós tivemos a felicidade e, ao mesmo tempo, infelicidade. Infelicidade do ter o plano desgastado, com um déficit muito alto, dado a alguns colegas. Mas a felicidade que tivemos também a oportunidade de colaborar com ele, com a família dele, que graças ao plano ele teve um final com menos sofrimento. Então, é isto. O que pega o plano é a sinistralidade. Precisamos ter consciência em se continuar, se permanecer o plano de saúde, temos que ter consciência no seu uso, não usar desnecessariamente. Lá no AB, eu pagaria, estou pagando R$500. Aqui é uma diferença de 196, mas lá tem 12 mil vidas. Arum. Mais alguém aí no auditório? Eu estou. Ok. Ok, vamos lá. É o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor Zé Eustáquio vai fazer um plano, certo? Eu também vou fazer o mesmo plano dele. Durante o curso do ano, eu, por exemplo, ando de moto, eu sou acometido aí de um acidente. No fim do ano, ele pode ter um reajuste menor do que o meu, porque vai ser individual. A pergunta é: o quanto eu gastar vai influenciar no meu reajuste? Porque nós temos que analisar nesse aspecto. É o que está acontecendo agora. Por que nós estamos com reajuste alto? Porque foi usado muito. Se você tem o mesmo plano dele e você usar mais, como é que a Unimed mede isso aí? Pela sinistralidade. Se você pagou 1.000 e gastou 900, sua sinistralidade é de 90%. Se o Zé Eustáquio pagou 1.000 e gastou 600, a sinistralidade dele é de 60%. Entendeu? Então, a sua, como é maior, com certeza o seu reajuste vai ser maior. Por que nosso plano hoje está tendo esse reajuste? Porque houve um gasto imenso, né? Então, nesse caso, só um minutinho. Permite. Só um minutinho, deixa eu terminar. Agora, mais uma vez, eu vou lembrar. Deixa eu terminar o meu raciocínio. Ok. Então, neste caso, é delicado para nós, sim. Porém, eu andar com plano solo, eu vou estar com uma aposta, com um tiro no escuro, não seria? Então, nós temos que analisar isto, porque é aquele caso, um graveto eu vou quebrar, 2 eu vou, mas um fecho é complicado, eu não quebrarei. Então, eu não estou aqui defendendo esse valor, acho que é um absurdo, porque a aposentadoria deve
crescer aí 5%, né? Isto. Então, a gente tem que analisar isso. Mas, e o risco que eu vou correr, né? Então, é isto que me preocupa. Eu já gastei muito desse plano, minha esposa teve problemas. Acredito que às vezes até um índice alto seja isto. Acredito que para o futuro nós vamos pensar, aqui o sindicato, em ter um reajuste um pouco menor, ou esperamos que seja um reajuste zero, e reajustar a coparticipação. Eu acho que seria um dos instrumentos, porque aí nós iríamos nos policiar, certo? E agradeço a atenção. Só um parênteses aqui. A questão da Unimed, a Everaldo tem a mania de dizer que eu sou meio advogado do diabo, mas acho que a gente tem que ver as coisas dos dois lados. Né? Eu, por exemplo, ou qualquer um de vocês, que fizer negócio com 3 pessoas, e essas 3 pessoas estão dando prejuízo, eu acho que você vai acabar aquele contrato e tentar negociar individualmente com cada um do jeito que lhe convém. Ou seja, o nosso plano, ele é um preço para todo mundo. Agora, o que é que a Unimed faz? Se o Zé Eustáquio está indo, ele, a mulher dele, 2 filhos, aí o que é que eles fazem? Bem, o Zé Eustáquio tem 65 anos, tem um filho de 18, outro de 17. O filho de 18 e 17 praticamente não vai adoecer. Então, eu vou ganhar desses 2 aqui, que não vai me dar prejuízo, mas o Zé Eustáquio, eu vou baixar o dele, porque está compensando um com o outro. Certo? Então, é melhor eu negociar com o Zé Eustáquio, que tem 3, 4 companheiros da família, do que com um grupo que tem um monte de pessoas já na faixa de 65 anos sozinho, que só dá prejuízo. Então, eu entendo que a Unimed está levando por esse lado. Porque se for só uma pessoa, se o Zé Eustáquio fosse lá sozinho, eu duvido que ele daria esse desconto que está dando para ele. Certo? Então, eu acho que a análise é por aí. Agora, a minha sugestão, eu vou lembrar, eu acho que, se vocês estão aqui para votar, para não dar sequência no plano, a gente faria o seguinte, colocaria a proposta para a Unimed, vamos acabar o plano, e condicionar aqui qual seria o percentual que nós iríamos tentar pegar da Unimed para salvar o plano. Porque se avalia a proposta que foi apresentada de um valor menor lá fora, é inviável. Né? Ok. Bem, o que eu vejo aqui, todas as vezes que eu venho nas assembleias e participo, é que todo ano a conversa é a mesma. Os aumentos são altos, os índices bastante altos, fora dos padrões de inflação, de qualquer outro, que você vai, de salário mínimo, de qualquer coisa que você utilize no seu dia a dia. Nós somos contadores, nós trabalhamos com indicadores, nós trabalhamos com vários índices, e nenhum chega a esses absurdos que a Unimed vem todo ano colocando para a gente. É claro que nós somos uma coletividade, nós não estamos aqui tratando de problemas individuais. Não vamos pontificar se um gastou mais, aquele outro gastou menos, compensou um pelo outro. Então, a gente tem uma média. O que acontece, é que o que está aparecendo é que a Unimed fez com a gente uma cilada. Ela propôs um valor para a gente há 5 anos atrás, quando foi feito o plano, e achou o perfil da gente e chegou a um valor X, e que está cada ano aumentando para chegar nesse valor que eles acham que é o que eles querem. Então, o que acontece é que todo ano a gente está aqui e está discutindo, e o aumento é superior a 30%, 40%, 50%. Valores que são fora dos padrões, do meu padrão principalmente. Eu não cobro isso dos meus honorários, dos meus clientes. Os últimos 3 anos atrás, eu vim aqui, eu fui o único que votou contra o aumento que teve. Foi o único cara que levantou aqui, o vermelhinho aqui, e falou que não queria, porque era um aumento de 60%, era um absurdo. E a Unimed dizia, não, mas ia aumentar 80%, 90%. O sindicato conseguiu reduzir isso daí para 60%. Então, quer dizer, mas mesmo assim, eu considero que a Unimed está
ela está fazendo para a gente uma cilada. Está aumentando do jeito que eles querem, cada ano uma proporção alta. E não sabe quando que vai parar isso. Infelizmente, eu já vou colocar minha posição, que eu vou partir para a individualidade, só isso. Olha, por gentileza, seu nome? Meu nome é Elvio. Elvio. O Elvio, é o primeiro ano, isso aqui é informação, tá bem? Eu não estou defendendo. É o primeiro ano que nós estamos usando o plano com a livre escolha. Nós estamos na terceira etapa, entendeu? Dos planos de saúde. O primeiro era o do sindicato, aquele pequenininho que a gente tinha e tal. Depois, né, o sindicato entendeu que seria... Aliás, eu acho que até houve uma proibição de sindicato fazer plano de saúde, tinha que ser as operadoras. Tipo telefonia, né? Que você não pode sair por aí, né? Aquela coisa mesmo. Tá bem. Então, nós passamos para aquele plano de atendimento ali até eu apelidei aquilo lá de SUS pago, tá? Porque era um negócio de louco. Aquilo lá é SUS pago. Então, devido àqueles inconvenientes, embora a emergência esteja garantida, nós evoluímos daquele processo para o livre escolha, que é o atual. Evidentemente que o livre escolha é um produto, entre aspas, tá? Desculpe, mais refinado, que visa atender melhor as pessoas, mas não tem a menor dúvida que é um plano bem mais caro. Esse reajuste agora, que é de 25,68%, que é o reajuste que está sendo praticado pela Unimed, é um reajuste absurdamente alto, mas para o nosso plano de 351 vidas, é o que é possível fazer diante, porque nós estamos, quando você vai comprar um carro, você chega lá, né? O carro é aquele. Se você quiser incrementar, colocar um monte de coisa, tudo bem. Mas o produto é este. E este produto tem esse preço, até por causa do número pequeno de vidas que nós temos. Por isso que a Unimed é menos cara, que é o problema de ganho de escala, que nós, como contadores, sabemos isso tranquilamente. Muito bem. Então, uma outra coisa importante é nós sabermos que, pelo primeiro ano, nós estamos utilizando o livre escolha, que a gente não usava. Eu fui ao site, José, para saber o preço, para comparar, tá? O preço que apareceu lá para mim no site da Unimed, não fui pessoalmente dessa vez, foi R$ 1.212. Como do sindicato é 1.112, falei, bom, são R$100 ou menos. E eu tive, inclusive, pensando em usar enfermaria. Porque a enfermaria, o aumento em relação ao que a gente ia pagando, dá quase zero. Dá 1,45 de reajuste. Mas talvez quem estava em apartamento e quiser continuar, tem realmente essa peculiaridade do custo ser esse mesmo, tá? Bom, senhores, mais alguém gostaria de... Eu queria complementar, explicando primeiro o que eu falei antes. Eu levei meu cartãozinho do sindicato, ela passou na máquina, olhou toda a minha característica dentro do plano, falou, vou fazer igualzinho ao sindicato. Aí depois ela me explicou, todo o período que você pagou pelo sindicato, essa carência vale. Então, a partir do momento que você desligar do sindicato, você não pode ficar nem um mês sem pagar. Imediatamente você vem e paga, porque a carência continua. Você não perde carência. Eu estou olhando aqui agora, procedimentos, exame, consulta, tudo direitinho, tem as carências. Então, não vai perder nada. Se você sair daqui, entrar lá na hora, não perde nadinha. Então... Então é o seguinte, aí desligou, avisa que desligou, já pago lá sem interromper nem um mês, e aí eu continuo lá. Aí amanhã eu vou voltar de novo lá, vou perguntar outra vez, porque eu sou bem minucioso. Só que eu trouxe isso aqui, porque eu acho que seria injusto também, se eu for caladinho, aí fazer um negócio caladinho para mim, e não avisar para o conjunto, entendeu?
Porque hoje, essa reunião nossa tem a característica seguinte, eu gosto de ser sincero com as minhas coisas, então eu não estou prejudicando ninguém, entendeu? E o sindicato nosso não tem a característica de aproveitar de nada, entendeu? Então eu entendo assim, que eu fui lá, eu falei com a menina lá, com a Eva, que eu ia lá, que ia pesquisar e traria para a reunião. Então eu vou voltar amanhã só por causa dessa data aqui. Inclusive, você olhou aí, você viu que a data é de hoje aqui, a data, né? A data, presta atenção, a data da impressão desse papel é hoje. Hoje, tá. Então, pronto. Agora eu te pergunto, você é contador, eu também. Se eu emito um papel hoje e me entrega, está aqui, é seu plano, está com data, espera aí, está com data de hoje, como é que eu vou pegar uma validade lá de trás? Não pode. Deixa eu te falar, presta atenção, eu emiti o papel hoje. Espera, escuta, está com data de hoje, que eu fui lá hoje. Agora, eu vou pegar um teor que valeu há 10 anos atrás, aí não tem condição. Eu estou explicando, é isso que eu estou te explicando. Eu estou explicando. Verão, quem quiser ver, deixa eu te mostrar aqui. Olha a data que imprimiu aqui. A data aqui, 17 de dezembro. Então está com a data certinho. Se não der certo, eu vou observar. Passa a reunião para o. Quando vai no plano dele do papel, está sabendo, Fábio. Ele vai lá amanhã, então resolve. Vai respaldar isso mesmo. Que pega um documento, eu falo, mas agora. Eu quero dar de validade de prazo, está 10 anos. Só para completar. Se eu fosse emitir uma nota fiscal hoje, uma nota fiscal, qual a validade dessa? A nota fiscal não valia. Pera um pouquinho. Fala. Não, já resolveu a questão da carência. Da carência. Pessoal, nós vamos ficar bem aberto. O que a Assembleia decidir, e o que eu falei para vocês, do jeito que você diz, eu vou também no mesmo barco que vocês, eu vou no mesmo buraco, certo? Se todo mundo decidir para ficar individualmente, espera um pouquinho, individualmente, mesmo que seja mais barato um pouquinho, eu, particularmente, ficava com a maioria. Eu ficava no grupo. Mesmo que seja R$100 mais caro, eu ficava no grupo, porque esse do individual, ele existe, o desconto existe. Amanhã ele pode ser mais caro e eu, individualmente, vou brigar sozinho. Não estou falando de maneira nenhuma que quando chegar no fim do ano, é o que o nosso colega falou, ele não vai aumentar 60%. Não estou falando isso. Pode ser que ele aumente 60% e pode ser que estão falando em simetralidade, pode ser que nós chegamos a 65%. Aí nós podemos brigar em cima disso. Então, a comissão foi feita, eles discutiram muito a comissão, eu liguei para todo o pessoal, 80% falou, nós vamos apostar mais um pouco ainda. Olha, o sindicato leva prejuízo nisso. Então, o sindicato não ganha nada com isso. O que ele ganha, não dá para pagar um empregado. Então, nós estamos só, a única coisa que nós estamos fazendo é encostar no outro, igual o Zé Walter falou, encostar no outro para segurar um outro, certo? Pode ser que essa segurança os dois vão para o buraco, pode, e pode ser que os dois unidos tenham mais força do que um só, pode. Então, a aposta é de vocês. O que vocês fizerem, eu vou junto, ó. Então, eu vou ser não, aquele que comanda o navio, né? O comandante, eu vou ser o último a cair dentro d'água, viu? Eu vou junto com vocês, tá bom? E vocês decidirem, nós estamos decididos. Vamos analisar. É sacanagem, para mim, acho que é sacanagem. Por quê? Um grupo que paga rigorosamente dia, o sindicato assume, fica mais caro do que o individual. Na minha cabeça não entra isso de maneira nenhuma, gente. Será que nós todos somos pessoas que gastam muito? A OAB tem 2.000 vidas, eles conseguiram 2.000 vidas, nós conseguimos só, não dá 400 vidas, certo?
Pode ser que reverta a situação para nós. Pode ser que não. A decisão sou de vocês, passei para todos vocês. Eu sei que há os contra, eu sei que a gente fica chateadíssimo com tudo que acontece, mas eu ainda continuarei o seguinte, certo? Eu vou continuar com o grupo, certo? É a minha opinião, certo? Individual. Senhores, para encerrar mais uma opinião ali, depois a gente poderia passar para a votação, né? Calma. Pessoal, nós devemos conversar o mais possível. A Assembleia não tem tempo de terminar, gente. Enquanto tiver gente querendo falar, nós vamos exaurir tudo o que podemos conversar aqui. É agora que nós temos que fazer. Tá? Senhor Everaldo, meu nome é Petrônio, moro em Aciara. Sempre participei aqui do sindicato, participei desde o início do plano da Unimed, né? Para mim, que moro no interior, muito bom o plano. Agora, muitos aqui questionou com relação ao índice que aumentou, deixou de aumentar, e que realmente ele vai aumentando. Assim, uma opinião minha, uma ideia minha, que quando fosse ter, porque normalmente a gente sabe que o aumento vem no fim do ano mesmo, no mês de novembro, dezembro, final do mês de novembro e iníciozinho de dezembro, né? Até porque eles têm as custas também de fim de ano e tudo. Eu sugiro que, assim, numa próxima Assembleia, não desmerecendo a comissão, a equipe que foi lá negociar, eu acho que tem que ter representatividade, igual o sindicato vem representando nossa classe, mas eu acho que nós deveríamos estudar uma maneira de criar um mecanismo em cima da Unimed, para que a gente pudesse, às vezes, fragmentar esses aumentos dele, até porque nós temos que ajustar também nossa economia no próximo aumento que tiver, certo? Eu acho que eles deviam abrir esse parênteses. Se eles fizeram o aumento da forma que for, eles fizeram já antecipadamente a uma previsão que nós também temos de aumento de honorário, até que nós não cobramos do próprio empresário que nos subsidia com os honorários, com a nossa prestação de serviço. Mas eu acho que a gente devia criar um mecanismo em cima da Unimed para poder fragmentar esses aumentos dele, porque normalmente ele pega a gente já assim, tipo assim, no final do ano, com um índice que nós não temos ele ainda em mão, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos decidir aqui a Assembleia. Então, é o seguinte, no dia 30 de junho, nós vamos na Unimed, queremos saber como que está a nossa situação, vamos colocar em ato isso aqui. É a proposta que eu estou fazendo, é a ideia dele. Dia 30 de junho, vamos supor que a gente aceite continuar com o plano. O que sobrar aqui, vamos aceitar. Dia 30 de junho, eu quero saber como que está a nossa situação, qual o nosso, como que chama esse negócio dele, esse 75? Não, o 75 aí. Não, a taxa de quê? Então, como que está a nossa taxa aí? A taxa de vocês está 85%. Então, o negócio, olha, aí nós vamos mandar um e-mail para vocês, a taxa nossa de, nisso aí eu não sei falar essa palavra, simetralidade é de tanto. Do sinistro. Então, essa taxa de sinistro nossa é tanto. Aí, eu informo para vocês, quando for no dia 30, a taxa que provavelmente vai ser de tanto. Então, prometo para vocês, porque antes nós tínhamos a comissão negociava, e volta a falar novamente, não significa dizer que a gente vai melhorar, pode ser que melhore, pode ser que piore. Eu gostaria que, se o Zé for sair, gostaria que ele desse certo com o negócio dele lá, ele pagasse menos do que nós, e pode ser também que ele vá pagar mais do que nós. Aí no ano que vem, olha, eu estava enganado, não quero fazer isso nunca já. Antes que eu esqueça, para a idade. Zé, tu podia fazer uma gentileza, já que você vai lá, eu podia fazer um favor para a gente. Será que você conseguiria para a gente uma cópia, você conseguiria para a gente o modelo de contrato que seria assinado no caso disso aí? Sabe por quê? Porque é o seguinte, o que está causando a dúvida aqui é
A sinistralidade no sindicato ou na OAB é a mesma, só que a nossa sinistralidade é maior pelo fato de termos menos participantes, lá o ganho de escala é maior. Muito bem. Então, resultado, existe ou não existe esta coisa aí, me desculpe no seu nome, de eu faço um plano individual, né? Faço plano individual lá, belezinha. Chegar no fim do ano, o reajuste da ANS, que é novembro, 10%. O do sindicato, porque houve uma sinistralidade, 15%. E o meu ser 80%, porque eu usei demais o plano. Isso existe ou não? Então, por gentileza, pesquise isso para nós. Lembrando uma coisa, conversa de vendedor é conversa de vendedor. Isso é muito importante. Vendedor de carro, de plano de saúde, de imóveis, é tudo igual. Na hora de vender, o céu é o limite. Na hora de se dar aquilo, o inferno está lá preparadinho para as pessoas que não atentaram muito. Entendeu? Fala. Não em julho, e sim a cada 3 meses, porque aí tem condições das pessoas, de nós, fazermos uma análise melhor do uso. Então, vai ser, eu concordo plenamente, 30 de março. Espera aí, Podemos fazer. Uma coisa. Podemos fazer. Perdão. Semestral? Não tem jeito não. Então. Existe uma coisa que nós estamos discutindo aqui, mas que pode ser que isso não esteja em nossas mãos. Ou seja, não podemos prometer que de 30 em 30 dias se apure a sinistralidade. Então, seria, por uma questão de prudência e até de técnica, que a gente fizesse o seguinte: vamos lá conversar com a Unimed qual o período de informação de sinistralidade que eles podem nos oferecer. Esse é que seria o caminho mais, assim, né, tecnicamente melhor. Zé Paulo, já decidiu aqui, é semestral mesmo. Isso não tem como, acabou. Eles comunicam, ó, vai usina aí para levar o relatório para você. Semestre. Do semestre. Pronto. Aí tudo é avaliado, está lá escrito. Tá bom. Tá bom. Então tá bom. 30. É maio ou junho? É 31 de maio. Maio. Então, no dia 31 de maio, nós vamos colocar isso, que é a situação nossa é essa. Mas você recebe a informação. Não, é o seguinte, porque a semestralidade lá, não, a semestralidade, ela é feita de dezembro a maio. Aí, em junho, eles trazem o relatório para nós. Aí nós vamos mandar para vocês, vai eu pedir nosso colega, quando foi em junho, nós temos uma situação que vai aumentar para o ano que vem. Então, pode ser que nós tenhamos, né, uma notícia boa, que a situação nossa não passou de 45%. Que beleza, né? Então, Deus nos ouça isso. É só a gente cuidar. Aqui, ó. Comer menos. Igual a Everaldo, como menos agora. Não dou nem dor de barriga mais. É só fechar mais a boca, esses comedores aí. Fechar mais a boca e cuidar mais da saúde, largar essa porcaria de cerveja que só faz mal. Esse cabo aqui, ó, fica tomando cerveja o tempo todo, depois fica com, olha só, gente, pendurado de equipamento. Não, ainda fica mais da barriga, tá vendo? Que as coisas. Ó, eu vou falar coisa, não vai gravar ele não. Pendurado de equipamento. O que vai acontecer? Check-up todo ano e só gastando porque não fechou a boca. Mas o Everaldo só tem 2 gordinhos nesse auditório. Não, 3, tá bom. 3 gordinhos nesse auditório e você ainda está ameaçando com fogo do inferno? Não vamos deixar eu tomar cerveja, não. Inclusive, nesse relatório, microfone. Nesse relatório vem o nome de cada um individualmente, ele e os dependentes.
aquele que gastou mais e o que gastou menos. É só olhar lá. Tem o caboclo gastou 30 mil conto, caboclo não gastou nada, tem um crédito dele. Tem o caboclo que gastou 200 mil conto durante o ano, gastou 300 mil conto, como nós tínhamos aqui, 400 mil conto, e aí você quer fazer o quê com a sinistralidade dessa? Era bom, chegou a 200 e tantos % a sinistralidade nossa. Agora, para nós, foi grande surpresa que chegou a 85. 89, né? Certo, 89. Certo? Então não tem jeito, está lá o nome de cada um. Fulano, ó, você gastou tanto, está aqui, ó. Ah, mas não gastei. Então vamos lá e pega o relatório lá na Unimed, isso aí nós temos acesso. E provar para você que você gastou. Você usou? Então, o que eu ia falar é mais ou menos em cima do que já ele colocou. Para entrar, como o colega aqui, como é seu nome que eu esqueci? O El falou, para entrar a Unimed nos chamou com um preço atrativo. A partir da hora que ela foi vendo que estava tendo gasto demais, ela começou a botar o preço que ela está tendo para ter uma margem de lucro. Vocês vão entrar agora com essa proposta que o Zé Eustáquio trouxe, com um preço convidativo. Mas é como o Zé Valdo observou. Ao final, na próxima renovação, ela vai observar o que o Zé Eustáquio gastou, o que o Zé Valdo gastou, e não vai, com certeza, dar o mesmo reajuste, não. Certo? Então, é como o Everaldo colocou, nós estamos no estágio e que nós estamos regredindo a nossa sinistralidade. Né? Claro que ainda com o reflexo do que se foi gasto. Nós tivemos colegas que gastaram 500 mil reais. Certo? Claro, nós aqui é um grupo. É um plano de saúde que é como que fosse um seguro de vida coletivo. Né? Agora, imagine você, que está sozinho no grupo dele, tiver a infelicidade de pegar uma doença grave. Você vai gastar 500 mil, a Unimed, você vai ver o tamanho do reajuste que vai ser. Né? Então, cabe a qualquer um aqui optar. Ou continua no grupo, ou sai. Mas que está consciente que também tem um reajuste com base na sinistralidade individual, que é mais pesada. Né? Eu até coloquei na renovação última que nós tivemos, gente, nós temos 300 e poucas vidas, na época acho que tinha uns 400. Se todo mundo brigasse para trazer mais 2, né, que a gente tenta aqui, mas vocês conhecem também vários colegas contabilistas, trazer mais 2, nós triplicaríamos a quantidade de vidas e estaríamos com um reajuste menor. Né? Agora, a decisão da Assembleia é soberana, ou continua ou acaba. Ô, Fábio, mas pensa o seguinte, não traga velho não, viu? Basta eu velho aqui, certo? Então outra traga aqueles mais novos, certo? Para não gastar muito, certo? Para que ele viva, certo? Agora é o seguinte, olha bem, olha como que as coisas funcionam. Pergunta para esse rapaz, Ronan, ele foi fazer o seguro do carro, aí o que o cara falou? Você não, aqui não, meu filho. Aqui você não faz seguro não, porque você está podre aqui dentro, o carro bate o carro todo dia. Certo? Infelizmente foi o que aconteceu com ele. Foi. Você falou para mim que foi. Preciso esclarecer que no meu comportamento fica abaixo, né? Na verdade, houve isso. Eu fui segurar um veículo, fui na Porto Seguro, não posso segurar. Na Caixa Econômica Federal. Caixa Federal, trabalho na Caixa tem 40 anos. A gerente falou, olha, senhor Ronan, eu não estou entendendo. O senhor... Eu falei, mas qual é a pendência que tem? A minha conta com os senhores tem 40 anos. Eu nunca dei um cheque sem fundo, mas não sei. Então, tem um cúpulo lá dentro que diz que não pode revelar. Mas o problema, eu acho que é a sua idade. Mas depois eu percebi, não era. Porque o carro é do meu filho e estava no meu nome. E meu filho realmente, sinistro. No último, capotou o carro, perdeu tudo sobre o veículo. Aí, sim. Mas não é que meu filho é ruim, não. Ele é boa gente. Mas foi fatalidade. O problema foi esse. Aí, um exemplo, realmente o presidente citou isso. Tanta sinistralidade, eu já era inconveniente ao seguro, mas é porque o veículo está no meu nome. Aí eu disse em casa, carro de vocês, nunca mais meu nome, o nome é meu, e vocês têm um nome. Senhores, alguém gostaria de fazer mais algum insight para a Assembleia? Se não, nós poderíamos votar? Sim? Ok. Então, momento, por favor. Bem, pessoal, essa Assembleia não precisa ser secreta, de acordo com o Estatuto, só deve ser secreta se for orçamentária e se for aprovação e dar conta, né? Então, pode ser aberta. Quer falar? Pode ser aberta e o voto pode ser aberto, tá? Essa taxa da é obrigatória? Não havia da ambulância? É obrigatória? É opcional. Os R$ 5,40
40, né? Que é o UTI imóvel, ele é opcional. Não, a opção de entrar é obrigatória. Depois que entrou, tem que pagar todo mês. Não, mas eu tive um exemplo, gente, eu tive um exemplo esse ano, desagradável em toda a vida, sobre esse negócio da ambulância. Muito desagradável mesmo, eu sinto muito, mas eu não gosto nem de falar isso não, mas lá vai. É o seguinte, esse sistema de ambulância, de levar a pessoa doente para o hospital, que está passando mal e tal, é muito estratégico. Eu tive esse problema com a minha mãe, em abril. Eu fui ligar para o SAMU para ver se eles podiam levar a minha mãe lá de Hidrolândia para Goiânia. A moça fez tanta coisa e diz, olha, não dá, tem que pegar sua mãe aqui em Hidrolândia, trazer para aqui, daqui tem que ligar para Goiânia para pedir não sei o que e tal. Resultado, esse da Unimed é um serviço de pronto atendimento que pode salvar vidas e custa só R$5 por mês, por vida. Então, é muito interessante isso. Eu uso isso há 12 anos. Nunca precisei. O dia que eu precisei para minha mãe, eu coloquei ela no carro, nós seguramos ela e viemos trazendo até o hospital. Depois, ela logo em seguida faleceu, no mesmo hospital. Mas essa ambulância é muito importante para o caso da gente ter alguma necessidade de não poder dirigir ou não tiver alguém que dirija por nós. Ok? Podemos fazer a votação? Ok. Não, olha bem. Zé, você pode ficar ou não pode ficar. Você tem uma caução. Se você não quiser ficar, nós vamos pagar o seu mês. A diferença automaticamente se reembolsa e você vai para o outro, certo? Não tem problema nenhum. Nós não vamos ficar de mal com você tem que procurar o melhor para você, certo? Então, o que eu falei para você, se não houver o acordo de continuar, eu vou na mesma barca do Zé, que eu não posso ficar sem plano, não, gente. Eu tenho que ter o plano. Certo? Inclusive, você tem ideia, eu fazia o plano enfermaria, né? A mulher deu um AVC, aí eu toquei na enfermaria, mas me deu uma crise de choro. Mas chorei nem eu tinha um dinheirinho lá, não, pega-se, toca ela no apartamento, não quero, gente, certo? Então, infelizmente, nós que estamos com uma certa idade para lá né? Então, eu falo, por isso que eu estou nessa aqui, ó, certo? Então, pode. Só um minutinho, por favor, só um minutinho. Queria fazer uma ressalva bem rápida. Oi? Obrigada. É o álcool. Queria fazer uma ressalva bem rápida, que eu acho que esse ano eu não vi só as pessoas que têm o plano de saúde da Unimed brigando, IPASGO foi uma coisa absurda. Eu, para os meus filhos, a gente tentou algumas vezes com o seu Everaldo, para os meus filhos, a Unimed não teve como intercalar. A gente fez o plano da 1000, a surpresa foi terrível. Eu tenho uma filha de 14 anos e um de 18. Então, eu acho que foi uma coisa geral. Com a questão da saúde pública no país, está na UTI, está agonizando, eu acho que os planos de saúde eles estão simplesmente tripudiando em cima das pessoas que fazem plano de saúde. Essa é a verdade. E não tem jeito, tá? Quem vê um parente morrendo lá no SUS, igual eu vi meu pai 2 anos atrás, paga mesmo e não tem jeito. Bem interessante, certo? Que a gente vai vivendo, certo? E olha, a voz da mulher, cara. Que é isso, Petrônio? Eu pensava que é a sua filha, Petrônio. Não é feio, certo? Parabéns para você, Petrônio, certo? Tá bom. Então, gente, vamos, ó, não é porque a gente está aqui, a gente vai no mesmo barco, certo? Vai no mesmo barco, se Deus quiser, vai dar certo. Eu estou apostando, assim como que eu postei num caso aí, certo, que nós ia vencer, eu estou apostando que esse grupo vai passar por cima dessa dificuldade
e a dificuldade é para ser atravessada. E tinha o ditado seguinte: quanto mais for turbulência a correnteza, nade com mais destreza, porque vai chegar lá com um objetivo comum, né? Vai vencer. Marconi, só um parênteses, Marconi. Senhores. Só um parênteses. Só para dizer aos senhores que ao votar aqui, se for afirmativo, não tem o compromisso de permanecer até o final, não. Pode, dentro do tempo agora, imediato, se amanhã descobrir lá na Unimed que é melhor, pode pedir a sua retirada, certo? Eu não, mas quem assina para poder pagar sou eu. Então não esquenta, não. O que eu queria deixar bem claro é o seguinte: quem for sair, até o dia 10 de janeiro, não pode passar do dia 10 de janeiro, certo? E esse pagamento agora, a fatura já foi feita, com o reajuste, já foi feito, certo? Então, quem for sair, vai ter, nós vamos usar a parte dele do fundo da calção, e ele tem que pagar a diferença, certo? Porque a calção não vai dar para cobrir, porque o valor já veio com reajuste, e o valor da calção é o valor anterior, certo? Agora, aqueles que ficarem vão ter que complementarem o valor da calção, de acordo com a parte do reajuste. Entendeu? Mas, infelizmente, o que eu posso fazer? Certo? Na hora que vier a conta, quem coça o cabelo é eu. Tá? Ok. Senhores e senhoras, por favor, vamos à votação, então. A votação é o processo normal, né? Rejeição ou aprovação. E nós vamos ter que contar também, tá? Marconi, só mais um parênteses. Eu, como diretor, gostaria de dizer que todos que participaram, aquele com mais contundência e com menos contundência, é importante para isso que é uma assembleia. Então, nós não nos reunimos aqui só para receber flores e nem ofertar flores. Nos reunimos aqui para também tratar dos espinhos. Por isso que, colegas, trouxe para nós a informação que ele foi lá, foi um gesto de colaboração para com o grupo, a pedido, inclusive, da diretoria que fizesse isso, que foi o caso de Eustáquio. Nós pedimos que ele fosse lá exatamente para trazer a clareza para os senhores, que é assim que a diretoria deve trabalhar. Sabe? Muito obrigado. Você quer um cartão? Tá. Tem mais alguém sem cartão? Usuário do plano? Ok, gente. Vamos lá, então. Quem aprova, por favor, mostre o cartão verde. A continuação do plano, tá? Quem aprovar, levantar o cartão para a gente ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Anota aí. E, espera aí, eu vou contar de novo, tá? Por favor, tá? Nós não podemos errar. Os verdes, Quer tá? que eu recolha os verdes? 1, 2, 3, 4. Deixa eu recolher os verdes aqui. Verde, me dá verde. Quem tem verde? Tá. Recolhe os verdes, então. Me dá o verde aqui, para mim. Não, o meu está aqui. Não, tudo bem. Você exige para ele colocar a data de validade atual. Você fica preservado. Recolhe aí para mim.
Pessoal, falando friamente, o sindicato, friamente, certo? Como diretor do sindicato, como dirigente do sindicato, era bom não ser aprovado. Olha que coisa esquisita. Só dá trabalho. Mas aceitamos, nós vamos continuar lutando para que isso futuramente seja um benefício para a nossa categoria. Tá? Eu tenho uma sugestão, né? Se vocês aprovarem, se a diretoria aprovar, calma. Amanhã a comissão ir na Unimed e a gente tentar dizer que foi reprovado não, só blefar com a Unimed, para ver se a gente pega mais desconto. Né? Dizer, o pessoal não aceitou, se vocês não baixarem aí um percentual. Não pode fazer, não. Não custa nada tentar, ué. Não custa nada tentar. Deixa eu perguntar, algum dos senhores deixou de votar? Quem deixou de votar aí? Votou? Teve uma abstenção, né? Uma abstenção. Que foi ele lá, né? Se absteve não, de votar. São dois. Você votou? Votou. Leonardo okay. votou. Ok. Peguei o seu não, cara? Infelizmente, em termos de assembleia, não existe abstenção, não. Ou vota sim ou vota não. Vota vermelho e pronto, não tem problema não. Aí, na assembleia votos, não é, lá não fala que absteve, não. Sim ou não. Vai na assembleia, vai no estatuto. Certo? Agora, se abstenha, fica um negócio meio chato, né, Geraldo? Então você tem que decidir se fica bom ou não para nós. Não, mas eu tenho que votar aqui, se você aceita ou não. Vota negativo, pronto. Não absteve. É voto nulo. Não, mas a assembleia. Então não vinha essa assembleia, desculpa. Não vinha essa então. Agora deixa eu perguntar aos senhores. É importante, vocês gostariam de receber, oportunamente, que não é fácil trazer alguém da Unimed aqui depois, aí no início do ano.